Saudações de paz para todos meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem, eu quero convidar a fazerem parte de forma direta, se inscrevendo no canal, compartilhando essas mensagens, deixando o seu like e vamos que vamos. Não se esqueça do like, meu irmão. O número de visualizações está muito boa, porém o número de like está pouco ainda, meu irmão, para o número de visualizações deste canal. Eu quero trazer mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema: Evangelho não é fonte de riquezas materiais. Evangelho não é fonte de riquezas materiais. O Evangelho, ele anunciado pelo apóstolo Paulo ali no primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo ele nunca falou de riquezas, de bens, para aquelas pessoas ali, aqueles irmãos ali do primeiro século. Pelo contrário, mas o Evangelho da Graça, ele tem o poder de tirar o homem da escravidão religiosa. O Evangelho da Graça transmite paz, paz de espírito, descanso, pela fé de Cristo naquilo que ele fez na cruz. O Evangelho da Graça não é fonte de lucros, de bens materiais, de riquezas. Pelo contrário, o Evangelho da Graça é uma fonte de riquezas de conhecimento e de sabedoria, para que a gente não venha mais ser enganados por esses lobos devoradores. Foi o que esse Evangelho fez comigo e fez com você, abrindo o nosso entendimento para a verdade, para o conhecimento, que até então as contas não fechavam quando a gente estava nesses lugares. Faltava alguma coisa. Então o Evangelho da Graça, o Evangelho eterno, não traz êxito, não traz riquezas, não está voltado para o bem material. Não, de forma alguma. O Evangelho que traz riquezas, que traz benefícios, né? A mensagem que traz riquezas, que traz conquistas, que traz saúde, isso é aplicado dentro do sistema religioso. Entendeu? Que ensina os seus seguidores, os seus incautos, com essas bênçãos materiais. Então, o Evangelho da Graça não traz êxito pessoal, não traz riquezas, bens, prosperidades no que tange ao materialismo. Não traz benefícios, não traz riquezas. O Evangelho da Graça, ele é poder, glória, para a salvação de mente. E Paulo, ele fala muito bem isso aqui em Romanos capítulo 1, versículo de número... Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Eu gosto muito dessa passagem. Essa é uma passagem que você pode usar, meu irmão, diante desses lobos devoradores. Aqueles que trazem mensagens falando de riquezas, de bens, de benefícios próprios.
Você pode trazer esses dois versículos aqui. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos irmãos que se encontravam na comunidade de Roma. Pois não me envergonho do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, salvação de mente. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, mas não é para adquirir bens materiais. Você dá e você recebe uma casa na praia, um apartamento na praia. Isso é falácia, isso é manipulação dos lobos devoradores, dos cães gulosos, dos mercenários. Então veja que o evangelho, ele é poder, não é para a salvação, ou seja, o evangelho não é poder para enriquecer, para trazer, para dar bens materiais, mas é poder para a salvação. E eu sou testemunha disso, do que esse evangelho fez comigo. É poder para a salvação de mente, ô glória. É poder para a salvação da sua mente, porque você hoje está livre, hoje você está salvo de mente, hoje você está liberto através desse evangelho. Pelo que foi anunciado ali no primeiro século, claro que hoje nós estamos em outro contexto, nós temos que ver isso e diferenciar os contextos. O contexto de Paulo era um, o nosso contexto é outro. Mas esse evangelho continua sendo poder para tirar os incautos dessas gaiolas religiosas. Um dia eu e você se encontravam nesses lugares. Muita gente frustrada, que Deus vai fazer, que Deus vai... Olha, você não tinha nada, fulano não tinha nada e veio, hoje tem isso, tem aquilo. Não. Tudo manipulação. Então, o sistema religioso, sabendo disso, eles sabendo disso, que o evangelho não traz recursos, benefícios próprios, bens materiais, não abre brecha para eles cobrarem dízimos como dinheiro, então o sistema religioso, os líderes religiosos em si, sabendo disso, eles manipulam, eles mergulham, eles extraem, eles exploram o Antigo Testamento, onde falam das histórias, das promessas que foram feitas a Davi, a Ana, a Gideão, a Josué, a Jefité, entendeu? Então eles exploram o Antigo Pacto, entendeu? O Antigo Testamento, entendeu? Daquelas conquistas, das promessas para aqueles homens ali, homens que viveram ali naquele período, entendeu? Aqueles personagens bíblicos, e trazem a história deles, as promessas que eles tiveram e obteram vitória, trazendo para os dias de hoje, descontextualizando o texto, trazendo as promessas, a história desses personagens para os nossos dias, aplicando nas nossas vidas, entendeu? E isso é uma falsa promessa. E isso tem cauterizado a mente das pessoas, deixando pessoas frustradas. Eu conheço pessoas, sim, que vivem frustradas com esse tipo de ensinamento que passaram ali. Você está entendendo, meu irmão? Então eles exploram, eles buscam, trazem esse conhecimento para os dias de hoje. Eles não anunciam o evangelho. Então, o sistema religioso rejeita o evangelho da graça. Eles rejeitam. Olha o que Paulo diz aqui em Atos, capítulo 20, versículo 27. Paulo diz assim, porque jamais deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. O desígnio de Deus era no que tange o evangelho da incircuncisão, os feitos de Cristo na cruz. Então Paulo anunciava um evangelho, entendeu? Sobre Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado e a ressurreição. Paulo não anunciava riquezas, bens materiais. Paulo não anunciava, meu irmão, esse tipo de manipulação que esses homens hoje fazem. Olha, Atos capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não anunciava riquezas, bens materiais.
Entendeu? Em 1 Coríntios capítulo 15, veja o que o apóstolo Paulo escrevendo ali no primeiro século para aqueles irmãos. Olha o que ele diz aqui no capítulo 15, versículo 3. Olha, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossos pecados eram eles que viveram antes da cruz. Aí continua, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja o que Paulo anunciava, o Cristo ressuscitado, o Cristo da cruz, a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo não anunciava riquezas. O evangelho que Paulo anunciava ali, o evangelho da incircuncisão, que foi anunciado por Paulo, que foi revelado a Paulo, ele não trazia benefícios próprios. Pelo contrário, Paulo nunca trouxe isso em seus discursos, em seus ensinamentos, falando de prosperidade, de riquezas, de êxito, de adquirir bens materiais. Paulo nunca falou isso aqui, ensinando ali no primeiro século. Entendeu? Então, uma mensagem que tem que pagar, que tem que fazer para Deus, você tem que fazer para Deus, porque Deus vai fazer também, vai lhe retribuir. Esse tipo de mensagem é destinada às pessoas incautas, né? Sem conhecimento, que procuram uma solução rápida. É isso aí, para as suas vidas. É uma mensagem de trocas, ou seja, você dá a Deus, que Deus te dá em dobro. É barganhar com Deus. Isso nunca foi evangelho. Se alguém anuncia isso aí nunca foi evangelho, meu irmão. Isso aí nunca foi. Isso é manipulação religiosa. Isso são o quê? São argumentos ensinados pelo sistema religioso, que você vai dar e você vai receber o dobro. Aquele que dá mais, recebe mais. Aquele que dá menos, recebe menos. Como se Deus houvesse ensinado isso, que o evangelho seria anunciado dessa forma. De forma alguma, meu irmão. Entendeu? Então, observe, a mensagem do evangelho genuíno, limpo e cristalino está voltado, entendeu? Está relacionado com a própria natureza divina do Pai. Quando mudamos a mensagem de Deus, quando mudamos a mensagem de Yahweh, mudamos também o Deus da mensagem. Eu vou repetir de novo essa frase. Ou seja, quando se muda a mensagem de Deus, se muda o Deus da mensagem. Você está entendendo? Se eu descarto o evangelho da graça, o evangelho eterno, eu estou descartando os feitos de Cristo que ele fez ali na cruz. Então é isso, eu estou anulando. Se eu descarto esse evangelho, eu estou descartando aquilo que Cristo fez, a graça de Deus ali na cruz do Calvário. Então, o Deus do sistema religioso não é o Deus do evangelho da graça. De forma alguma, o Deus do sistema religioso é um Deus de oferecer riquezas, bens, materiais. E a mensagem do sistema religioso tenta levar o homem a crer que o interesse, o objetivo do Pai dos Espíritos é tornar o homem rico, mais próspero, mais santo, entendeu? Com saúde, com felicidade. É só vitória, é só vitória, é só vitória. Não, nada disso. O evangelho não foi anunciado por Paulo dessa maneira. O evangelho não deve ser instruído dessa maneira. Só vitória não, meu irmão. Paulo também teve dificuldade naquele tempo ali, perseguição, teve aflições, teve angústias, entendeu? Foi desprezado, teve momento que Paulo não tinha nem o que comer. Ele fala isso em suas cartas, lá escrevendo aos Coríntios, entendeu? Então o evangelho, que evangelho é esse, meu irmão? Então o Deus do sistema religioso é diferente do Deus do evangelho da graça.
Entendeu? Então, observe, meu irmão, que o Deus do sistema religioso é um Deus de interesse. Você dá a ele e ele te dá em dobro. É um Deus que espera você dar. É um Deus que espera você se sacrificar. É um Deus que espera você, meu irmão, dar o seu tudo para você ser aprovado por ele. Esse é o Deus do sistema religioso. É um Deus que traz medo. É um Deus que pesa a mão. É um pai que pesa a mão. Que evangelho é esse, meu irmão? Então, observem. É isso que o sistema religioso sabe fazer. E o Cristo da carne que vinha anunciando o reino, ali no primeiro século, ele não ensinou nada disso, meu irmão. Pelo contrário, o Paulo que recebeu a revelação ali para levar, ministrar o evangelho da incircuncisão ali do século I, ele nunca ensinou isso. Então, o Deus do sistema religioso é um Deus que só faz dar vitórias, é um Deus que pesa a mão, é um Deus de você dar para ele, que ele está esperando você fazer para ele dar. É um Deus que recebe dízimo como dinheiro. É ensinado assim. Você está dando para Deus, e aquele que não dá para Deus está roubando. Ora, é um Deus que precisa de dinheiro? Um Deus que é um ser espiritual? Entendeu? Precisa de dinheiro para quê? Você sabe por que os povos caem nessa manipulação? Porque o povo não tem conhecimento. Os incautos não têm conhecimento. Que Deus é esse? Então o Deus da religião é um Deus que depende do dinheiro. Como nós dependemos do dinheiro aqui na terra para comprarmos um remédio, uma roupa, um alimento, pagar uma energia, pagar uma internet. Entendeu? Pagar um papel de água. Então, o Deus do sistema religioso é um Deus que depende de dinheiro, como nós dependemos aqui na terra, de um dinheiro para a gente sobreviver, para se alimentar, como eu falei aqui. Então, observe o Deus do sistema religioso e olhe o Deus do Evangelho da Graça. Veja o pai do sistema religioso que eles dizem, né? Que o papai está no controle de tudo. E olha o papai, o nosso pai, o pai dos espíritos, nós que anunciamos o Evangelho da Graça. É diferente, meu irmão. O Deus do Evangelho da Graça, entendeu? E ao do Evangelho da Graça, ele não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro aí é os pastores, é os líderes religiosos que vivem amedrontando, manipulando as pessoas. Eu não quero esse Deus na minha vida. Eu quero que esse Deus fique longe de mim. Eu quero o Deus que está em mim, glória, o Pai dos Espíritos que está conectado no meu espírito e ele não precisa de dinheiro. Ele está em mim, ele está em você, ele está conectado com a minha e a tua vida. Para onde nós vamos, ele vai conosco. E ele não precisa do meu dinheiro para nada, meu irmão. Glória. Ele não precisa. Entendeu? Ele não precisa dizer, se eu quiser falar com meu pai, eu não preciso de intermediário. Ei, Deus mandou me dizer o quê? Se ele está comigo, se ele tivesse de falar comigo, ele mesmo falaria comigo, porque todos os dias, glória, eu falo com meu pai, eu tenho acesso a meu paizinho, ao meu Abba Pai. Todo dia eu tenho acesso pelo trono da graça, pela fé de Cristo, entendeu? Pelo que ele fez, entendeu? Então, eu tenho acesso ao meu Pai. E o meu Pai, o Pai dos Espíritos, não é um pai de recado, não é um menino de recado, como é o do sistema religioso. O Deus do sistema religioso é um Deus de recado, é um menino, entendeu? Então, é um menino de recado que tem o objetivo de responder e atender a todos os nossos pedidos, a todos os pedidos que você faz. Meu irmão, isso é uma falácia, isso é uma manipulação, isso é um engodo, isso é uma mentira.
O nosso papai não é dessa maneira aí. Não é de recados. Não é de atender tudo que eu quero, tudo que eu peço, não. Isso é barganhar com Deus. Entendeu? Então, o sistema religioso traz uma mensagem de prosperidade, de riquezas, de bênçãos materiais e também de medo, de condenação, de pesar a mão. É isso que o sistema religioso ensina. É isso que o sistema religioso sabe ensinar, cauterizando a mente dos incautos. Eu tenho uma mensagem no meu canal, já está na playlist do canal, se eu não me engano. Se não tiver, eu vou olhar e vou colocar. A maior arma dos fariseus dos dias de hoje é o não conhecimento. Então, o povo de Deus é destruído, é aprisionado, entendeu? Vivem como escravos de homens e da lei de Moisés, de rudimentos de obras mortas, de dogmas. O povo, entendeu? É escravo por falta de conhecimento. E aprove a Deus, oh glória, maravilhosa graça, maravilhoso evangelho, meu irmão, que nos abriu a nossa mente, onde nós tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente, e hoje nós enxergamos e vemos quem somos nós. Nós estamos vivendo hoje os benefícios da graça, oh glória, maravilhosa graça, meu irmão, maravilhosa graça. Aprove a Deus esse evangelho ter cortado, ter alcançado também. E você está livre dessas gaiolas religiosas. É outra mensagem que eu tenho no canal, que tem como tema gaiola religiosa. Está na playlist do canal. Se nunca assistiu, assista essa mensagem. Gaiola religiosa é o que o sistema religioso é e sabe fazer. Em suas gaiolas religiosas, prenderem as pessoas como um pássaro. Entendeu? É isso que eles sabem fazer. Entendeu? Então, isso não é boas novas, isso não é evangelho que eles anunciam. Eles descartam, entendeu? O evangelho da graça. Eles descartam mesmo. Então, quando o evangelho da graça é anunciado por nós, o evangelho eterno, eles não gostam, porque nós estamos trazendo a verdade que estava oculta de nós e está oculta daqueles que estão ainda nesses lugares. Então o sistema religioso evangélico apresenta um ensinamento de benefícios próprios, de riquezas, de conquistas, entendeu? Então é totalmente um ensinamento distorcido do que é o evangelho. O evangelho não ensina isso. Paulo disse, se tiver o que comer, o que beber, dai graças a Deus por isso. Veja o anúncio de Paulo, ali no primeiro século. Entendeu? Não é que é proibido você conquistar, trabalhe. Ou se você joga numa Mega Sena, para muitos aí, eu falar isso, jogar numa Mega Sena, isso está errado, não pode. Quem foi que disse isso, que não pode? Não pode? Onde é que está escrito isso que não pode? Onde é que está escrito isso, minha gente? Entendeu? Então veja, não é que o nosso papai, o pai dos espíritos, é contra a riqueza. Não, a riqueza é um dom de Deus. Entendeu? Agora, você anunciar a palavra do pai, dos espíritos, dizendo que é evangelho, trazendo que você tem que dar, você tem que fazer isso, quem dá mais recebe mais, porque aí o pai vai dar em dobro, entendeu? Então o Deus do sistema religioso é um Deus que depende de riquezas, depende de dinheiro, porque ele só dá se você der. É o Deus do sistema religioso. O pai do sistema religioso, o pai dos espíritos para eles, é aquele que só dá se você tiver nesses lugares, se você dá mais. Então é um pai que depende do dinheiro. E quem foi que disse que espírito depende de dinheiro, precisa de dinheiro para viver? Eles dizem que Jesus está voltando e é comprando fazenda, banco, casa em vários lugares aí, mansões, apartamentos em Dubai,
é carro de luxo, é conta bancária gorda, e Jesus está voltando? Como assim? Se Jesus está voltando, divida os bens que vocês têm. Entendeu? Deixe de ser sem caráter. Entendeu? Tenha caráter de homem, caráter de um filho de Deus. E não use o evangelho, não é nem evangelho, não use a palavra como meio de enriquecerem, enganando as pessoas. E as pessoas caem. E as pessoas caem nisso aí. Entendeu? Então isso não é boas novas. O sistema religioso evangélico apresenta ensinamentos, ou seja, um ensinamento totalmente distorcido do evangelho da graça. Eles deturpam, anulam, escondem a obra de Cristo da cruz. Eles anulam a graça de Deus. O evangelho da graça, que é o evangelho eterno, entendeu? Ele não foi anunciado ali no primeiro século, trazendo riquezas bem próprio. Não. O que custou ao Cristo da carne, se sacrificando, derramando o seu sangue, ali, foi para cumprir a sua missão. O que Cristo fez ali, derramando o seu sangue, cumprindo ali o que ele tinha de cumprir, ele tinha uma missão. Era pagar a dívida do pecado. Entendeu? Trazer de novo o homem ao Pai, o homem que estava separado, que estava morto. Entendeu? Então, observe, meu irmão, nós não trazemos isso para o nosso entendimento, para a vida das pessoas. Isso quem faz é o sistema religioso, que anula o sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Eles, ao invés de dizer assim, olha, vocês têm que saberem que o pecado já foi aniquilado, a dívida foi paga. Entendeu? É só crer, creia e ande, não em libertinagem. Mas eles dizem, não, tem que vir, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus para ter a salvação. Entendeu? E ainda tem um monte de regras para você obter essa salvação. Algo que já se foi dado gratuitamente. Então, o Evangelho da Graça, a mensagem do Evangelho da Graça, não é um cartão de crédito, meu irmão, sem limite, que o homem recebe da parte de Deus. Você dá e Deus dá em dobro. O Evangelho da Graça não é um cartão de crédito sem... aquele cartão de crédito sem limite. Eu acho que tem esse cartão, né? Então não é isso. O objetivo do Pai dos Espíritos foi congregar Cristo em todas as coisas. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então, o objetivo ideal de Deus foi de congregar todas as coisas nele. Inclusive, nós estamos congregados nele, glória, e ninguém pode nos tirar da presença do nosso Pai. Nós fomos congregados nele, Paulo disse. Todas as coisas foram congregadas nele. E nós, quando nascemos, nós fomos alcançados pelo que ele fez na cruz. E já nascemos congregados nele. Oh glória, nada tira, nada separa nós do amor do Pai. Nós estamos nele, onde o Espírito do Pai está conectado com o nosso Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Maravilhosa graça. Como é bom nós sabermos dessas verdades. Então, meu irmão, isso aconteceu, essa congregação em Cristo aconteceu há 2000 anos. O Cristo da carne, entendeu? Se ele estivesse hoje na terra, ele condenaria a mensagem do sistema religioso. Homens que trazem mensagem de benefícios próprios, de bens materiais. O Evangelho da Graça não é uma fábrica de riqueza, meu irmão. O Evangelho da Graça não é uma fábrica de riqueza. O Evangelho da Graça não é uma fonte de riquezas materiais. O Evangelho da Graça não é poder para tornar o homem rico. O Evangelho da Graça é poder para
salvação de mente de todo aquele que crê. E eu sou um desses. Eu creio no Evangelho da Graça, naquilo que ele fez. Então é essa mensagem que eu quero deixar, meu irmão. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Se inscreva no canal também do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, aí da Bahia, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.